Olá, bom dia, irmãos e amada, abençoado e amada, com todas as sortes e bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 20 de novembro de 2020, mais uma vez estamos aqui de volta para trazer uma palavra para você, para a sua edificação, para você estar sempre em comunhão com o Senhor. Nós vamos procurar sempre estar falando com vocês, meus amados, minhas amadas, porque Deus está conosco, não só em mim, mas em toda a sua vida. E eu quero trazer uma palavra nesta manhã maravilhosa, porque Deus nos falou, através do seu Filho Jesus Cristo, que nós temos que, em tudo nós temos que dar graça. Em tudo nós temos que dar graça no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de começar, eu quero pedir a você que você vá deixando o seu like, o seu joinha e se inscrever no canal. Eu peço que você se inscreva no canal para que o nosso canal venha se aprimorar cada vez mais e você poderá receber mais vídeos. Você está ajudando o canal e está ajudando também ao YouTube enviar vídeo para você sobre a palavra de Deus, sobre o texto sagrado do que se fala. Porque nós temos que falar com autoridade, com ousadia, com união, guiado pelo Espírito Santo. Então peço para você que você deixe seu joinha e se inscreva no canal. Você se inscrevendo no canal, o canal vai cada vez mais se aprimorar e você continuará recebendo as notificações. Você faça isso, deixe o seu joinha, seu like e se inscreva no canal. Você se inscrevendo no canal, você está sempre atualizado nas notícias da palavra do Senhor. E sempre constantemente nós estamos fazendo vídeo, cada vídeo é uma palavra diferente para que nós possamos cada vez mais reconhecer o que está escrito na Escritura. Eu trago desta manhã para vocês Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, que tem aqui como um texto, o auxílio mudou e a responsabilidade pessoal mudou. A responsabilidade pessoal é muito importante, como ele diz aqui. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não seja também tentado. Levai as cargas um dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada a si mesmo, engana-se, mas prove cada um o seu labor, e então será motivo de glória, se anunciamente em si e não em outro, porque cada um deverá ser o próprio fardo. Mas ele diz aqui também logo em seguida, mas aquele que está sendo instruído pela lei, ou seja, instruído na palavra, faça praticante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganai, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isto também se fará. Porque o que semeia palavra, o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bom a todos, mas principalmente aos da família da fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos amados e amadas, com todas as sortes de bênção. A paz esteja convosco, porque Deus está falando nesse momento conosco. Você que vai nos assistir esse vídeo, que
Gostaria que você assistisse o vídeo até o fim, pelas palavras que nós vamos falar aqui, e para que você seja uma pessoa que seja instruída pelo Espírito Santo, porque os que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Esse aqui é uma carta de Paulo para os Gálatas, no Novo Testamento, pelo qual ele está falando aqui no capítulo 6 de Gálatas. Nós lemos do versículo 1 até o versículo 10. E nós temos aqui também várias instruções e referência sobre esse texto. Paulo fez uma grande jornada evangelista. Mas antes ele era uma pessoa, depois passou a ser outra pessoa. Depois ele vivia na carne, depois passou a viver no espírito. Se a gente vivemos na carne, então nós vamos colher a coisa da carne. Então, se nós vivemos no espírito, nós vamos colher coisa do Espírito de Deus. Então, aqui nesse texto, pelo qual nós estamos aqui, que nós lemos, algumas coisas eles falam para que nós venhamos e nós temos com certeza, pelo qual o Senhor Jesus na cruz, ele levou sobre si todos os nossos problemas, porque Deus é amor. Ele levou sobre si na cruz para que o nosso pecado fosse consumado. E através dele foi consumado. Mas para isso, nós devemos trabalhar para o Espírito, não pela carne. Porque ele diz que a carne para Cristo está morta, mas o Espírito está vivo para Cristo, viverá. Porque tem um texto que fala lá em Romanos, no capítulo 8, que diz: a inclinação da carne é a morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Então nós temos que se inclinar para o Espírito de Deus. Porque, amado, nós temos aqui nossa onda. Mas que onda é essa que você está se falando, meu irmão? Eu vou lhe dar aqui um respaldo. Nossa onda devemos andar, mas andar com sabedoria, andar no Espírito, andar no amor, andar na boa obra e andar na luz, andar com dignidade e andar com pegadas de Jesus. Esse é o ensinamento de Paulo, para mim e para você. Mas aquele que anda na carne, ele só anda olhando para os outros, olhando os defeitos dos outros, olhando o que os outros fazem, olhando conversinha e fofoquinha, e disse-me disse, mas aquele que anda no Espírito não olha para essas coisas, mas sim só anda no Espírito, vai trazendo coisas boas, de edificação. Para isso nós precisamos que o Espírito Santo, na minha vida, na sua vida, que nós deixamos deixar Ele trabalhar na nossa vida. Não a gente trabalhar nele, mas Ele trabalhar sobre nós, porque Ele que nos dá o ensinamento. Porque conforme nós geramos naquele o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá. Mas colherá o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. É o que está dizendo aqui no texto, no nosso caso, que nós lemos aqui, de Gálatas capítulo 6, e o verso 8. Mas ele diz aqui também no verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Ou seja, nós temos sempre que procurar fazer o bem e não desfalecer, porque no nosso próprio tempo, o tempo de Deus, nós vamos colher a vida. Colheremos a vida. Não desfalecemos, porque
nós colheremos a vida. Mas qual é a vida? A vida é eterna. Agora veja bem, no Espírito nós devemos fazer o quê? Primeiro, começar, né? No Espírito Santo nós devemos começar. Segundo, viver. Terceiro, andar. Quarto, orar. Quinto, amar. Sexto, adorar. E sétimo, pregar a palavra de Deus, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. E andar, conforme aqui fala no verso 25 da nossa leitura, nós devemos andar em quê? Aí já está aqui, Gálatas 5, 25, que nos diz: e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, isso, nós não devemos fazer essas coisas, tendo inveja uns dos outros. Você tem que ser o que você é, você tem que ser o que você é na sua casa, o que você é no seu serviço, tem que ser uma pessoa sólida, própria, tendo uma vida em espírito, em comunhão com Cristo. Nós temos aqui uma referência: levai as cargas uns dos outros. Você tem levado as cargas uns dos outros? Você tem carregado o fardo uns dos outros? Será? Não, né? Ou o seu próprio fardo, né? Mas nós temos que também, a palavra nós temos que suportar a carga uns dos outros, como diz aqui em Gálatas, da nossa leitura, no verso 2, quando ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Se nós procuramos levar as cargas uns dos outros, ajudar, colaborar, então nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Então, aí, assim, nós temos um auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Por quê? Nós temos que ter uma responsabilidade pessoal, mas em Cristo, não em nós. Porque nós em si nós não somos nada. Simplesmente sem Cristo nós não somos nada. Mas pela bondade, pela misericórdia de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nós sempre estamos como diz aqui, em começar a viver, andar, orar, amar, adorar e pregar a palavra. Mas ele diz aqui: o amor deve ser praticado por Jesus. É o maior exemplo do amor vivido na prática, como está lá em 1 Pedro 2,24. Mas ele diz aqui também, primeiro, ergueu os abatidos. Salmo 146, verso 7 e 8. Estendeu a mão para os pecadores. João, capítulo 4, do verso 7 a 30. Suportou os fracos. Romanos 15, 1, para vocês conferirem. Quarto, levantou os derrotados. João 21, 16. Ele levantou os derrotados, aquele que se sente derrotado, fraco, oprimido. Então, ele levantou com a sua bondade, com o seu amor. Ensinou a valorizar os pobres. Uma coisa muito importante, ensinou a valorizar os pobres. Porque na época, os pobres não tinham valor de nada. Só que tinha valor naquela época anteriores, do passado, era só o rico, as pessoas que chamavam de primeira classe, e de segunda classe, que eram os pobres, eles eram jogados para escanteio, para outro lugar. Mas o que ele fez? Ensinou a valorizar os pobres, como está lá em Lucas capítulo 14, verso 12 a 14. Vocês podem conferir no texto sagrado. Fazendo isto, você estará cumprindo a lei de quem? Do homem? É a lei do homem? Não, a lei de Cristo, como está em Gálatas, na nossa leitura, no verso 2, e Marcos 12, 31. Então, veja que exemplo maravilhoso que Paulo passou para mim, para você, para todo aquele que ouve a palavra do Senhor. Então, é um exemplo muito bom, muito gostoso, pelo qual esse ensinamento, essa carta que ele escreveu para os Gálatas. Que até hoje essa carta nunca vai ser
apagada, nunca vai ser esquecida. E cada vez que você lê esse texto, você vai se aprimorando mais ainda na fé em Cristo Jesus, mas olhando para a cruz, que é a cruz pelo qual Cristo derramou seu sangue por mim e por você. Mas Paulo também fala aqui, Paulo gloria-se na cruz de Cristo. Você já se gloriou-se na cruz de Cristo? Então veja, quando ele diz verso 11 aqui do nosso texto de Romanos 6, aí o verso 11, vede com que letra grande vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vós, circuncidando-se somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aquele que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vós circuncide para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim, ele está dizendo, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz, misericórdia seja sobre ele e sobre ó Israel de Deus. Quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo a marca de Jesus Cristo. Que coisa bonita, né? Então nós temos que trazer no corpo a marca de Jesus Cristo. Mas tem uma coisa sobre isso pelo qual ele se referiu, porque o Senhor mesmo Jesus Cristo falou que nós somos a imagem e a semelhança dele. Mas para isso nós temos que andar na lei de Cristo, não na lei dos homens. E não se gloriar a si mesmo, mas se gloriar em Cristo. Em Cristo. Não cansemos, ele está dizendo que nós não devemos se cansar. Não devemos se cansar, do verso 9 e o verso 10, que ele diz aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivemos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, abençoado e abençoada. Então, nós temos que receber esses ensinamentos do apóstolo Paulo, que nós não devemos se cansar. Por quê? Primeiro, como devemos passar a nossa vida fazendo bem. Segundo, a quem devemos fazer o bem? A todos. Terceiro, quem tem o primeiro direito? A família da fé. Que perigo nos ameaça enquanto fazemos o bem? Cansaço. Qual a promessa aos bem-feitos? É uma pergunta que ele faz. Qual a promessa dos bem-feitos? Colher sem fim. Qual a promessa? Qual é a promessa? Qual a promessa aos bem-feitos? Aos benfeitor. Qual a promessa dos benfeitor? Colher sem fim. Mas ele diz aqui, com mais uma referência sobre o verso 9 da nossa leitura, quando ele diz, ornamento do verdadeiro discípulo. Porque Paulo foi escolhido discípulo por Jesus Cristo. Ele foi um apóstolo, escolhido por Deus, né? Foi escolhido por Deus. E quando ele teve aquele encontro, a partir daquele momento, houve uma transformação de vida espiritual, sabendo que a carga foi pesada, foi difícil, dificuldade, correndo perigo de vida, preso, e a ponto de morrer até afogado naquelas embarcações,
em todos os lugares onde ele chegava, algemado, mesmo ele algemado perante os tribunais, mas ele não negou a palavra do Senhor, permaneceu firme na palavra do Senhor. Amados, e nós temos aqui também, veja bem, o ornamento do verdadeiro discípulo consiste em 8 coisas. Vamos por parte. Primeiro, no espírito de brandura, Gálatas capítulo 6, verso 1. Em carregar o fardo de outros, Gálatas, verso 2. Terceiro, cumprir a lei de Cristo, Gálatas 2. Em partir os bens, Gálatas capítulo 6, verso 6. Quinto, em semear para o Espírito, no verso 8. Em semear para o Espírito. Vamos ler esse verso 8, ver o que ele diz. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Mas isso é uma coisa maravilhosa. Sexto, em fazer o bem, como está no verso 9, fazendo o bem, como ele diz aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Então, não esquecemos de fazer o bem. Viu? Agora veja bem o que ele diz aqui. Engloriar-se na cruz de Cristo. Nós temos que se gloriar na cruz de Cristo, como está aqui no verso 14. Olha, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Não, é o ensinamento do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, em gloriar-se só na cruz de Cristo, gloriar-se na cruz de Cristo. Mas, e por fim, o 8, em carregar a marca de Jesus Cristo, que está no verso 17. Olha o que diz no verso 17. Quanto aos mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo a marca de Jesus Cristo. A marca de Jesus Cristo. Então tem que ter em você a marca de Jesus Cristo. Né, querido? Que coisa maravilhosa que ele dá nos ensinamentos. Mas eu quero dar continuidade a isso aqui para que você venha entender um pouco junto comigo, que tem muitas pessoas, tem muitos que se dizem evangélicos, muitos que se dizem cristãos, mas só fala, em outras palavras, faça bem material, prosperidade, isso e aquilo. Se você não der ajudar a enriquecer pastores, então você não é abençoado. Tudo isso é mentira, mentira. Você é abençoado através da sua obra, pela fé, pela graça, pela misericórdia de Deus. Deus não quer dinheiro, não. Ele quer que você seja uma pessoa feliz, abençoado e nunca deixará faltar o seu pão de cada dia. Mas veja bem, a cruz é a minha glória. Esse é o apóstolo Paulo falando. Por quê? Nela o pecado foi apagado, como está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Nela a salvação está garantida, Hebreus 2, 9. Lá a santificação foi consumada, Hebreus 10, 14. Jesus selou ali a paz, como está você pode ver em Colossenses 1, 20. Nela estou crucificado com Cristo, do verso 14 que nós lemos. Viu? A cruz é toda minha glória. O apóstolo Paulo está falando aqui, a cruz é toda minha glória. Que coisa bonita, coisa maravilhosa. Né? Por quê? Quando Paulo enalteceu a cruz, não pensou naquela madeira. Muito tão grande importância a figura da cruz, carregaram-na na roupa, em corrente, no pescoço e etc. Mas não no coração. Paulo viveu pela mensagem da cruz, que foi o grande temor, o homem do mundo. Ao contrário, gloriar-se pelo seu sucesso, descoberta na farsa, etc. Do que o apóstolo Paulo poderá se gloriar?
de sua origem, de sua erudição e educação religiosa, como está em Atos 22:3, de sua conduta e exemplo, também de sua alta revelação, sua cura, seu grande sucesso. Porém, gloriou-se somente da cruz e nunca se envergonhou dela, como está lá em Romanos 1,16. Porque Paulo enalteceu a cruz, porque ela irradia o amor de Deus, João, como está lá em João 3,16, que Deus amou o seu próprio Filho unigênito, né? E assim ele serve, porque isso aí é uma referência da nossa leitura em Gálatas, capítulo 6, verso 14. Mas nós temos também uma coisa muito importante também sobre esse verso 14, que Paulo, um exemplo. Qual é o seu exemplo? Então, nós temos que ter esse exemplar. Primeiro, na sua humildade, considerou-se o maior dos pecadores. Na sua humildade. Na humildade de Paulo, ele considerou-se o maior pecador. Mas como que eu posso falar isso? Porque está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Paulo, um exemplo, na sua convicção. Romano 8, 38 e 39. Terceiro, no seu conhecimento, a cruz de Cristo. 1 Coríntios 2, 2. Quarto, naquilo em que gloriava na sua fraqueza. Então ele se gloriava sempre nas fraquezas. Porque está escrito aí em 2 Coríntios 12, do verso 9 ao verso 10. Quinto, no seu desejo maior e mais profundo. Por quê? Era o desejo maior e mais profundo dele, sempre estar se gloriando em Cristo, sendo levado pelo Cristo, mesmo por todas as dificuldades. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque está lá em Filipenses, capítulo 3, versos 10 e 11. Paulo, um exemplo, na sua maior glória, a cruz do Senhor Jesus Cristo. A sua maior glória, a cruz do Senhor Jesus Cristo. Mas não é a cruz por qual nós devemos cantar com ela pendurada no pescoço, botar ela numa parede, ficar olhando aquilo. É lembrar que foi na cruz que Cristo nos recebeu através da sua morte. Mas só que ele não está morto. Está morto para os mortos. Está morto para aquele que não só quer nos objetivos de objeto. Aí eles queriam que já viu alguns objetos se movimentar, fazer alguma coisa? Não. Se você pegar a cruz e deixar lá, ela vai servir de quê? Mas a cruz, nós temos que ter um exemplo que foi ali que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, toda a nossa glutonaria, toda a nossa berraria, enfim. Ele levou para toda a paz, amor e a salvação para todo aquele que chega até ele. Mas no seu desejo maior e mais profundo, foi o desejo maior e mais profundo de Paulo, como está em Filipenses 3, 10 e 11, na sua maior glória da cruz de Cristo. E aqui, nos dias seguintes, no seu desejo ardente está com Cristo, Filipenses 1, 23. O desejo mais ardente dele é estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas isso nós temos que levar a nossa convicção em Cristo. Por quê? Não é em ninguém. Porque santo só existe um, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro santo. Não existe santo nenhum. Agora ele diz, santificai-vos. Muitos entendem que nós somos santos por causa dessa palavra, mas não. Porque ele diz, seja santo porque eu sou santo. Ou seja, se santificai-vos. Se santificar é uma palavra que nós temos que andar corretamente, sério, certo, fazer tudo direitinho, tudo certinho, para que Deus nos agradar. Agora, se nós não fazer o que Ele nos manda, fazer o contrário, andar por outras veredas, fazer o desejo da carne, não fazer o desejo do Espírito, então
como nós possamos se santificar. Se santificar é uma pessoa santa, é a pessoa que anda com sinceridade, com união, fazendo as coisas corretas, tudo direitinho, amar o seu próximo, amar o seu inimigo. Você tem amado o seu inimigo? Mesmo que ele não queira olhar para você, mas ame ele. Ame ele assim mesmo. Mesmo que ele chegue e fale alguma coisa com você, assim, mas eu te amo. Chegue para você e comece a dizer você é isso, você é aquilo, mas eu te amo. Mas eu te amo, porque Deus é amor. E se Deus é amor, se o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe sobre ele a paz, o amor, então nós temos que ser amor e se espelhar em Cristo, assim como o apóstolo Paulo se espelhou sobre Jesus Cristo. Antes ele andava na carne, depois passou a andar no Espírito, ele passou a ser uma nova pessoa, uma nova criatura, ter uma nova vida. E vida em abundância, porque vida em abundância não é você viver 100, 200, 300 anos, não. É você ter uma vida, andar alegre, com a cabeça erguida, sorridente, falando com todos, abraçando todos, dando um aperto de mão, agradecendo a Deus por tudo. Em tudo nós temos que dar graça, em tudo que nós temos que agradecer e dar graça. Amém, irmão? Tá entendido? Então, a conclusão desse texto aqui, quando ele disse assim: quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo a marca de Cristo. Então, quanto a você, ninguém vai lhe molestar, porque você traz em você a marca de Jesus Cristo na sua vida, no seu lar e em todo lugar onde você estiver. Amém? Que Deus abençoe vocês com esse vídeo que nós fizemos aqui. E com certeza, se você gostou ou gosta da palavra, continue se inscrevendo no canal, deixando seu like, se inscreva. Quanto mais você se inscrever, mais vídeos nós podemos fazer e mais palavras maravilhosas nós podemos trazer e o YouTube vai enviar para você. Tá certo? Amados e amadas, com todas as sortes de bênção. Que Deus abençoe e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmão, convosco em espírito. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia, maravilhoso. Sexta-feira, um dia maravilhoso, na presença do Senhor. E eu creio que o Espírito de Deus, a partir desse momento que você assistiu esse vídeo, você vai se alegrar. Você vai sentir na mente o amor de Deus na sua vida. Assim como a primeira vez que eu ouvi a palavra, eu senti um amor tão grande, uma alegria, que eu nem suportei. Você até vai derramar lágrimas, mas é de alegria. Não importa o que os outros vão falar de você. Não importa o que os outros vão... que dali agora está dando uma de servo de Cristo. Mas antes ele fez isso, fez aquilo. Mas diga assim, mas eu te amo. Mas eu te amo. Não importa. Não ligue para o que se fala de você. Não importa. Não ligue para o que ele fala de você. Seja um espelho, um exemplo. Porque quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo a marca de Jesus Cristo. Eu carrego no corpo